Então, o nosso tema de hoje é um mês para viver apaixonadamente. Amém? Nós vamos ter um versículo tema de todo mês. Salmos 90, 12. Salmos 90, 12. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Preste atenção. O salmista não está se referindo à quantidade de dias vividos. Ele não está pedindo para Deus ensinar matemática. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Não é isso que ele está falando. Quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele não está pedindo para a gente olhar para trás e contar quantos dias já tivemos de vida. Se fosse isso, eu te diria que hoje, 5/7/2026, eu já vivi 19.599 dias. Claro que eu pedi para a inteligência artificial calcular para mim, né? Você acha que eu peguei o calendário e fiquei contando 1, 2, 3, 4? Eu só coloquei lá, eu nasci em 6 de novembro de 72. 72. Quantos dias de vida eu terei amanhã, 5/7? Quando eu pisquei já estava lá, 19.599 dias. Então não é isso que Davi está falando. Todo mundo foi para o ChatGPT agora para saber, né? Depois você faz isso, irmão. Presta atenção no culto aqui. Tem gente que vai se assustar, hein? Irmão, 19.000 dias é vida, hein? Boa, falou. Em anos não é tanto, né? 53? É bastante. É bastante. Vamos ter que jogar bola, Alessandro, para dar uma levantada nessa. Então Davi não está, quando ele diz ensina-nos a contar os nossos dias, ele não está pedindo para a gente olhar para trás e contar quantos dias já vivemos. Ele também não está pedindo para olhar para frente, não está pedindo para Deus nos ensinar a contar os dias que nos restam. Até porque não tem como saber. Ninguém pode saber quantos dias ainda vai viver nessa vida. Quantos dias ainda terão ou ainda terá de vida? Então o que Davi está dizendo? O que o salmista está dizendo quando ele fala ensina-nos a contar os nossos dias? O salmista está dizendo ensina-nos a viver bem os dias que nos restam na terra. Pensa comigo, dos 19.599 dias que eu estou completando de vida hoje, parabéns para mim. Dos 19.599 dias que eu estou completando de vida hoje, quantos deles eu vivi bem? Quantos deles eu agi da melhor maneira possível? É isso que Davi está dizendo. Quando ele está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, Davi está dizendo, Senhor, ensina-nos a viver bem. Ensina-nos a agir da melhor maneira possível nos dias que nos restam aqui na terra. Como não sabemos quantos dias nos restam aqui na terra, ele está dizendo, ensina-me a viver bem, a agir de maneira correta, a agir da melhor forma possível no dia de hoje. Já dava para ir embora, né? Você consegue entender? Então, quando nós falamos de um mês para viver, quando eu pensei nesse tema, um mês para viver, é exatamente isso, é um mês para nós, nós trazermos a reflexão de como nós precisamos viver, sair da igreja decididos a viver. Hoje nós vamos sair daqui com essa reflexão. Eu preciso decidir viver de forma apaixonada todos os dias da minha vida. Todos os dias que me restam. Você consegue entender isso aqui, meu irmão? Davi está dizendo, ensina-me a viver. Ensina-me a agir bem. Ensina-me a viver de forma correta. E se existe uma forma correta dentro desse nosso contexto, pode voltar lá no tema, dentro do nosso contexto, se existe uma forma correta para se viver,
é viver de forma apaixonada. Então, o que eu quero, o intuito é despertar no teu coração que a melhor forma para você viver em família, a melhor forma para você desfrutar do melhor dentro de casa, no teu conceito familiar, é vivendo de forma apaixonada. Mas, mais uma vez, viver de forma apaixonada não tem nada a ver com sentimento. Essa paixão tem a ver com intensidade. Tem a ver com intensidade, não tem a ver com sentimento. Ah, eu estou apaixonado. Chegar em casa e falar para a mulher, estou apaixonado por você. Não é isso. É ação, intensidade. Então, eu poderia ter colocado 1 mês para viver intensamente. Mas, claro, que apaixonadamente chama mais atenção do que intensamente. Então, quando você pensar 1 mês para viver apaixonadamente, você já sabe. O que Deus quer de mim, que a partir de hoje eu viva de forma intensa os meus relacionamentos familiares. O que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim é que eu viva de forma intensa todos os relacionamentos que Deus me deu, mas partindo principalmente os relacionamentos familiares. Sabe, irmãos, porque a família é um teste. Muitas vezes, Alessandro, as pessoas não entendem o conceito da igreja. Elas dizem, na igreja é cheia de problema, porque a igreja é família. E se a tua família não tem problema, levanta a mão para o alto. Nos dá o segredo. Porque, querendo ou não, dependendo da intensidade, dependendo do tamanho, é muito difícil não ter. Mas se não tem, glória a Deus. Pode não ter, talvez você não tenha briga. Lá em casa não tem briga, pastor, mas também não tem diálogo. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém senta para conversar. Eu nem lembro mais o nome da minha mulher, porque eu só chamo ela de amor. Amor para cá, amor para lá, amor para cá, amor para lá. Como que é o nome da tua mulher? Amor. A gente pede assim, dá para você passar o contato do seu esposo? Vem cada nome, irmãos. Uns carinhosos até demais. Tem uns carinhosos até demais. Você fala, ai Senhor, como é que eu salvo isso aqui na minha agenda agora? Ursinho de pelúcia? Neguinho da mamãe? Branquinho do papai? Branquinha do papai? Como é que eu salvo isso aqui agora, meu Deus? Então, olha só, às vezes a gente nem... Então, presta atenção. 1 mês para viver apaixonadamente. 1 mês para viver intensamente o teu relacionamento familiar e todos os relacionamentos que Deus te deu, mas nós vamos olhar para a família. Então, o que eu preciso? O que eu preciso para viver apaixonadamente? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A si mesmo. Preste atenção o que é interessante nesse texto. Eu sei que às vezes assusta. Quando a gente ouve a palavra superior, a gente já fica... Porque tem gente que ele não consegue reconhecer que alguém tem uma habilidade melhor do que ele, que alguém sabe mais do que ele. Superior, superioridade, esse termo, essa ideia, infelizmente, ela é distorcida no sentido não de submissão, mas no sentido de... essa palavra que você está lembrando aí que eu não sei agora. Então as pessoas quando falam, considerar outro superior mas eu tenho que me humilhar. Mas quer dizer que eu tenho que ser pior do que o outro? Ninguém está falando sobre isso. Qual é o princípio que tem aqui? O princípio da valorização. O princípio da valorização não é colocar o outro, não, quem manda é ele, quem manda é ela, não ele que é melhor do que eu, ela que não é sobre isso. Mas o conceito aqui é o de valorização. Então preste atenção, para viver num ambiente familiar, apaixonadamente,
para viver intensamente o relacionamento familiar como Deus espera que você viva, como Deus quer que a gente viva, nós precisamos cultivar a admiração. Primeira coisa, você está anotando, anote. Primeiro, para você viver apaixonadamente, cultive a admiração. Por isso esse texto, cada um considere o outro superior a si mesmo. É você valorizar o que o outro tem. Infelizmente, nós vivemos uma cultura, e essa cultura se instala dentro da família, onde a falta de reconhecimento, a falta de admiração, nós admiramos o Neymar, o Mbappé, um Bipi, um Bopó, nós admiramos todo mundo. Nós admiramos o jogador da Copa, admiramos o ator da TV, admiramos o vizinho, admiramos o patrão, a mulher do patrão, o pai do patrão, o avô do patrão, mas não construímos um ambiente de valorização dentro de casa. O marido chega cansado do trabalho, ou a esposa chega cansada do trabalho, e chegam carregando o estresse do trabalho para dentro de casa. E não é cultivado esse ambiente de admiração. Você venceu mais um dia, Alessandro. Eu sei que não deve ter sido fácil para você aguentar, gerenciar pessoas, gerenciar, enfim, a empresa e tudo isso. Então não se há uma cultura de admiração. E quando também não acontece a cultura da admiração, é quando não se valoriza. E não se valoriza o quê? Não se valoriza a pessoa, não se valoriza o esforço. Tem muitos filhos que não valorizam o dinheiro do pai. Tem muitos cônjuges que não valorizam o dinheiro do outro cônjuge. Porque tem não é aqui na igreja. Amém. Às vezes tem um cônjuge que só trabalha e o outro que só gasta. Que falta a sabedoria. A sabedoria para o cônjuge dizer assim, para aí, mas será que todo o dinheiro dele tem que ser para o meu capricho? Será que todo o trabalho dele tem que ser para... Não, pastor, lá em casa cada um trabalha, cada um tem o seu dinheiro, glória a Deus. Eu não estou falando da tua casa. Eu estou falando de uma cultura que precisa ser resgatado. Eu nunca esqueço e não vou esquecer, porque boas frases, boas ideias, bons pensamentos não podem ser esquecidos. E eu nunca esqueço que o pastor Domício, há muitos anos, 5, 6 anos, ele disse que o pastor Gilson sempre falava para os pastores auxiliares dele: você já elogiou a sua esposa hoje? Ele dizia assim: não se preocupa, porque se você não elogiar, alguém vai elogiar. Ele falou: então antes de elogiar, elogia você, porque a hora que alguém elogiá-la, ela vai dizer: eu sei, meu marido já falou. Ela não vai precisar do elogio dos outros. Você consegue entender? E às vezes falta pequenos ajustes, por isso nós não vivemos apaixonadamente os nossos relacionamentos familiares. Então preste atenção, nós precisamos criar primeiro a cultura da admiração. Considerar o outro superior não é se submeter, não é dizer sim senhor, não senhor, não senhora, sim senhora. É criar essa postura de valorização, é olhar, é admirar, é reconhecer o esforço, reconhecer o trabalho. Olha que interessante isso aqui. Dentro da família nós podemos produzir isso, nós precisamos produzir isso em forma de reconhecimento de virtudes, sabe, de ter a capacidade de elogiar, ter a capacidade de honrar, ter a capacidade de enxergar as virtudes, de demonstrar gratidão. Nós precisamos entender isso. Às vezes dentro de casa não fez mais que obrigação. Às vezes dentro de casa não fez mais que obrigação, é teu trabalho, é tua obrigação. Graças a Deus nós estamos vencendo essa cultura.
onde homens chegavam em casa e diziam para a mulher, mas você fica em casa para isso. Eu trabalho, o que mais você quer? Essa é uma cultura diabólica. E não estou sendo feminista aqui. É uma cultura totalmente destruidora. O que mais você quer? Eu trabalho. Chega em casa, tá tudo, não sei o quê, não sei o quê. É uma cultura de desvalorização. E sabe como que é o ser humano? O ser humano, quanto mais elogia, mais ele vai fazer para ser elogiado. Quanto mais você critica, menos ele vai fazer. De birra. Estou certo ou estou errado? É só lá em casa que acontece. Lá em casa não é comigo. Em casa o errado sou eu. Ah, eu tô brincando, amor. Você é maravilhosa. Você consegue entender? Então, para viver apaixonadamente, nós precisamos cultivar a admiração. Olha só, quando nós deixamos de admirar as pessoas dentro de casa, nós começamos a enxergar apenas defeitos. Nós começamos a enxergar apenas defeitos. O marido passa a ver as falhas da esposa, os pais começam a enxergar os problemas, os erros dos filhos, os filhos não reconhecem o esforço dos pais. Sabe, meus irmãos, aqui, por favor, minha família não é perfeita. Não é. Não é. Tem muitas coisas que vocês não devem nos seguir. Estamos procurando melhorar. Mas o Johan tem 21 anos, até hoje, ele diz, pai, você pode, você tem dinheiro, não vai faltar. Isso não é de agora, a vida inteira. O Johan, quando a gente ia para o mercado, ele sempre dizia, pai, dá, pode, você tem dinheiro. Filho, agora o pai não pode. Ok. Bom. Isso é uma cultura de admiração. Porque ele diz, eu não posso sacrificar o meu pai por um luxo meu. Eu não posso sacrificar o meu pai, agora esses dias atrás, esses tempos atrás, dei uma tela de computador para ele, ele falou, pai, para que não precisava? Eu falei, não precisava, mas eu quis te dar. Agora é diferente. Então nós precisamos entender, às vezes a família está sendo destruída, às vezes está sendo minada, às vezes as coisas estão se corroendo na família exatamente por isso. Porque o ambiente é de crítica, o ambiente é de cobrança. E sim, tem que haver cobrança quando tiver que haver. Ninguém está falando que não. O problema é quando o relacionamento familiar se torna só isso. Quando alguém faz alguma coisa diferente, alguma coisa que merece elogio, alguma coisa que merece uma admiração, aquilo falta. Aquilo falta. Nós conseguimos colocar defeito, mas não conseguimos admirar, honrar, demonstrar gratidão. Então, para viver apaixonadamente, primeiro, cultive a admiração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a viver bem, é a oração de Davi. E hoje aqui para nós, uma forma de você viver bem, de você construir uma família saudável, é cultivando a admiração. É vivendo apaixonadamente. É vivendo de forma intensa. Intensa. Elogia por nada. Não fez nada de bom, elogia. Nossa, que legal, hein? Nossa, que bacana, hein? O quê? Não sei, qualquer coisa. Tudo que você faz é bom. Tudo que você faz é bacana. Primeiro, cultive a admiração. Guarda isso. Segundo, Eclesiastes 3, 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que... Vamos lá, gente, do que? Alegrar-se e... Gente, aproveitar a vida ao máximo não é aproveitar a vida de qualquer jeito, não. Ah, pastor, eu aproveito a vida ao máximo. O que você faz? Ih, pastor, uso droga, bebo. Passa a noite na farra, pastor. Chego no outro dia em casa, tá aproveitando ao máximo. Boa, pode acreditar. Vamos lá. 13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho
com todo o trabalho. É dom de Deus. Pode não ser muito, mas se foi com trabalho, é dom de Deus. Segundo, para viver apaixonadamente, celebre as pequenas conquistas. Celebre as pequenas conquistas. Sabe, nós temos uma cultura de ficar esperando grandes vitórias, aquele estardalhaço. Irmão, eu falei esses dias atrás aqui, irmão, você conseguiu pagar o boleto? Dá glória a Deus. Conseguiu pagar a luz com sacrifício? Glória a Deus. Olha para o talão da luz e fala, ai, glória a Deus. Consegui. Eu nunca esqueço, Ney, nunca esqueço. Nunca esqueço. Tua mãe, muitas vezes, chegava e dizia, pastor, consegui comprar um fogão, pastor. Você dizia, oh, minha irmã, glória a Deus. Talvez para muitos, poderia comprar 3, 4, eu vou comprar 4, pastor. Mas a irmã Marinete sabia o quanto aquilo era uma conquista para ela. Aprenda a celebrar pequenas vitórias. A oportunidade de você se assentar à mesa com a tua família é uma pequena vitória. Preste atenção. Uma boa conversa. Nesse mundo tão corrido, você ter a coragem de desligar a televisão, jogar o celular para o lado e dizer, vamos fofocar da nossa vida? Vamos falar dos nossos sonhos? Vamos celebrar aquilo que já temos conquistado? Irmãos, eu digo, irmãos, você que está aqui hoje, você venceu uma pandemia. Você venceu uma pandemia, irmão. Eu tenho bronquite asmática. Eu durmo com a bombinha do lado. Eu falei, se esse trem me pegar, já era. Me pegou 2 vezes. Azar de vocês. Olha eu aqui. Irmão, você está aqui. Você está aqui. Olha, você está aqui. Você poderia estar perdido ainda. Sua vida poderia estar lá ainda, indo cada dia mais para o buraco. Mas você está aqui. Você está vivo. Celebre. Você diz, pastor, eu não conquistei nada nessa vida. Você tem vida. E já é o suficiente por enquanto. Porque enquanto você tem vida, você tem condições e capacidade de ir em busca, de correr atrás, de realizar os teus sonhos. É isso que você precisa ver. Gente, parece que tudo gira em torno de nós, mas não é. Não é. O Johan tinha 10 anos, já falei para vocês. Ele sentou no vaso, a mãe dele ficou lá com ele, eu saí, ele começou a chorar, eu voltei lá, ele falou, o que foi, meu filho? Ele falou, pai, eu tenho medo. Eu falei, medo do quê, meu filho? Medo que você morra, a mãe morra, quem é que vai cuidar de mim? Com 10 anos. Eu falei para ele, filho, o pai não pode prometer que vai estar vivo amanhã. O pai não pode prometer para você que a mãe vai estar viva amanhã. O pai não pode nem prometer que você vai estar vivo amanhã. Eu falei, mas de uma coisa você pode ter certeza. Você nunca vai ficar sozinho se o pai e a mãe não estiverem com você amanhã. Diante de todas as limitações e dificuldades. Sabe o que ele disse? Ele disse, pai, tem gente que não tem a oportunidade que eu tenho. Ele poderia ter reclamado da vida, ter dito, pai, eu não vou caminhar. Pai, eu não vou poder ter a vida que eu gostaria de ter. Mas ele parou ali naquele momento e pensou, a hora que eu sentar lá na sala, o que eu pedir, o pai tem para me dar. E se não tem, o pai vai se matar para dar. Mas tem muitos que não têm, que mesmo que peçam, não têm oportunidade. Ele falou, inclusive, 10 anos. 10 anos. Ele falou, pai, pensando bem,
Quem não enxerga, eu acho que é mais difícil, né? Para quem não enxerga. É isso, irmãos. É sobre isso. É sobre celebrar pequenas vitórias. É sobre dizer, eu acordei. É sobre dizer, olha aqui, minha mulher está aqui comigo, meu marido está aqui comigo. Olha aqui, ainda tem, olha aqui. E talvez se você não tem, você tem sua vida, você tem alguma coisa. Celebre pequenas vitórias. Não espere um grande acontecimento, um grande momento. Sabe, eu acho que a gente já não vive mais nessa cultura, né? Mas do meu tempo. A gente chegava com o boletim da escola e o pai dizia, a mãe dizia, não fez mais do que tua obrigação. Eu te sustento para isso, você só estuda. Como se estudar fosse uma coisa bacana, legal, fácil. Tudo entra aqui, irmãos, ó. A professora fala lá, a gente diz, ok, professor, já entendi tudo. É? Mas, sabe, é celebrar, é dizer que coisa maravilhosa, que coisa linda, parabéns. Parabéns, que orgulho, que honra, que bom. Sabe, não é só isso, mas celebrar pequenas vitórias. Sabe, uma simples noite em família. Uma oportunidade simples de estar reunido. Precisa ser celebrado. Esses dias eu estava falando, eu acho que eu estava conversando com a Fabiana, não sei se mais alguém, mas eu estava falando com ela sobre isso. Sabe, às vezes a gente, e eu gosto disso, viu? Tem gente aí que sabe que eu gosto de sair e tal. Eu falei, mas a gente às vezes gosta de sair com os outros, mas a gente não tem, às vezes, essa capacidade de sair em família. Não, vamos sair só nós hoje. Parece que sempre para a gente sair tem que ter alguém. E não é ruim, é legal. Principalmente quando cada um paga a sua. Mas olha só, então esses pequenos momentos em família, às vezes a gente vai deixando de lado. Meu irmão, não espere datas especiais. Não espere aniversário. Não espere Natal para celebrar. Monta uma árvore de Natal agora, hoje, lá na sua casa. E vamos comemorar aqui o negócio. Celebre. Mas não é meu aniversário, não tem problema. Vamos fazer um bolo de aniversário hoje. Ah, não tem, mas tem motivo. Tem. Sabe qual é o motivo? Nós. Nós somos o motivo. A vida é o motivo. A oportunidade que nós estamos tendo é o motivo. Foi como o Johanna falou, pai, mas por que você está me dando essa tela do computador? Eu falei, porque o pai quer. Precisa ter uma data. Nós estamos sempre esperando um momento. Talvez o momento que você esteja esperando. Nossa, vai ser dramático agora. Vai pesar o clima. Talvez o momento que você esteja esperando nunca aconteça. Tem muita gente deixando para abraçar amanhã, para celebrar amanhã, para contar a vitória amanhã. Tem muita gente querendo isso amanhã. Faz hoje. Faz agora. Manda uma mensagem para alguém aí da tua família, para um familiar seu filho, para sua mulher, para seu pai, para sua mãe. Pega o celular, manda para ele agora, fala eu te amo. Fala para ele ser especial na minha vida. Ah, pastor, mas é tudo bagunçado lá em casa. Não tem problema. Não tem problema. Celebre cada momento, celebre cada oportunidade. Viva apaixonadamente. Não espere seu filho ser o filho dos sonhos, para você ser a mãe e o pai dele. Você é a mãe e o pai. Pastor, mas está tudo... Não foi o que eu ensinei, não tem problema. Você é a mãe, você é o pai. Pastor, mas minha vontade... Não tem problema. Você é a mãe, você é o pai. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Você é a mãe, você é o pai. Talvez, se você começar a cultivar a admiração, começar a celebrar só a existência do teu filho, só a existência do teu marido, talvez não é tudo que você esperava.
Mas talvez só em celebrar as coisas comecem a mudar dentro da tua casa. Todo mundo está cansado de ouvir, você não presta. Baseado no comportamento. Deixa eu te dizer uma coisa, o comportamento não é quem ele é. É só um comportamento e comportamentos mudam, sim ou não? Sim, comportamentos mudam. Hoje é uma praga, amanhã é uma bênção. E a forma como você tratou essa praga amanhã, essa praga hoje, vai se refletir nele amanhã. Ele não é o comportamento dele, ela não é o comportamento dela. Esse é o comportamento. Ele ou ela é além disso. Ele não é um mal educado, ele está um mal educado. Está, porque não vai ficar. Terceiro, Provérbios 22, 6. Gente, esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Primeiro, cultive admiração. Segundo, celebre pequenas vitórias. Não espere grandes coisas, celebre. Celebre a vida, celebre a oportunidade de estar sentado, assistindo televisão, comendo pipoca, celebre. Torne esse momento extraordinário. E por último, crie memórias. Crie memórias. Preste atenção, esse criar memórias não é sobre lembranças do passado, mas sobre permitir que cada momento seja um aprendizado. Ou seja, é permitir que a convivência familiar seja um ambiente de formação de valores. Olha que interessante esse texto. Ensine a criança no caminho que deve andar. Não, para aí, não pense só, mas meus filhos já são tudo adultos, não tem mais o que ensinar. Não é sobre isso. E eu vou te mostrar. Olha só, irmãos, Provérbios não está sugerindo aqui, primeiro, um ensino formal. Senta com o teu filho e ensina. Não é isso que ele está dizendo. Senão seria, ensine a criança o caminho, é por ali que você deve ir. Mas o texto diz, ensine a criança no. Entendeu? No caminho. Enquanto você estiver andando, vai ensinando. Está vendo a diferença? Então, Provérbios não está sugerindo uma educação formal, um ensino formal, mas de convívio. O que o salmista está dizendo é, ensina enquanto vive. Ou seja, ensine com o teu exemplo. Ensine com o teu exemplo. Por isso ensina no caminho. Enquanto você está andando, teus filhos, teu marido, tua mulher estão andando com você. Enquanto você está andando, eles estão olhando o teu exemplo. E ao olhar o teu exemplo, eles vão seguir. Eles vão copiar. Você já viu, você já deve ter visto N exemplos. E eu até vou me eximir de usar alguns aqui. Mas preste atenção, esse texto nos ensina um princípio. As experiências compartilhadas fortalecem relacionamentos e moldam quem somos. Famílias apaixonadas transformam momentos simples em memórias inesquecíveis. Sabe, o pessoal tem uns posts, né, que viraliza e criando memórias. Aonde geralmente é essa criação de memórias? Aonde? Não, mas onde eles estão? Em que ambiente estão? Viagem, praia, Beto Carreiro World, criando memórias. Recife, criando memórias. Sabe onde você cria memória? Sentado à mesa. Sabe onde você cria memórias?
exatamente no convívio familiar. Não existe um momento especial, uma data especial. Você cria memória no caminho. É quando você se assenta à mesa e você diz, vamos agradecer a Deus pela comida? Uau! Os teus filhos estão dizendo, meus pais, eles valorizam algo maior do que a comida. É quando você chega em casa e fala, que culto abençoado, que povo maravilhoso. Você não está mentindo. Você pode não gostar porque não te agradou, você veio porque queria uma coisa e veio outra. Aí o problema é seu. Aí se você não acha legal, você chega em casa e... Você está criando memória. Entenda isso, criar memórias não é sobre algo do passado. Criar memórias é sobre as experiências compartilhadas no momento. É sobre as experiências compartilhadas agora. É sobre essas experiências. Preste atenção. É sobre as brincadeiras que você faz. Sabe, a gente faz questão de mostrar para o Johanna que eu e a Fabiana nos amamos. Que somos apaixonados. Tanto que ele fala, para, pai, Imagina, tem famílias, Martinha, que os filhos veem os pais discutirem, brigarem. Mas na hora de fazer carinho, e obviamente tem carinho que não dá para fazer, né? Mas na hora de fazer carinho é escondido. Qual é a referência que o filho está tendo? De pais que só brigam. De pais que só discutem. De pais que não se amam, que não se respeitam. Porque para brigar, para gritar, para elevar a voz, faz na frente dos filhos. Mas depois vai lá para dizer eu te amo, para dizer me perdoa. Vai lá na frente dos filhos e fala, vem cá, filho, nós queremos falar para você, filhos, nós queremos falar para vocês aqui, papai e mamãe se desentendeu, o negócio extrapolou, você está criando memória. Qual é a memória que você está criando com os filhos? Você está dizendo para eles que você está sujeito ao erro, que todo mundo está sujeito a errar. Mas todo mundo precisa estar disposto a reconhecer que errou. Você está criando memória. Você não cria memória só no Beto Carreiro World, em Camboriú. Você não cria memória só em viagens extraordinárias. Você cria memória sentado à mesa com os teus filhos, com a tua família. Você cria memórias construindo um relacionamento de respeito, de amor, de carinho. Você está criando memórias dessa forma, nas brincadeiras que você faz. Preste atenção, você cria memória até nas dificuldades enfrentadas juntos. Os teus filhos olham e dizem, papai e mamãe passaram por um perrengue, uma dificuldade grande, mas passaram juntos. Sabe qual é o ensinamento que eles vão levar para a vida deles? Para a fase adulta das suas vidas? Existe uma forma de passar por problemas. E não é separado, é junto. Você criou memória no dia a dia. Você criou memória. Quando você chega em casa do trabalho, cansado, esgotado, e você diz, foi cansativo, esgotante, se é que tem essa palavra, mas é o meu trabalho. É dali que sai o meu sustento. Teus filhos dizem, não importa o tipo de trabalho. Não existe um trabalho mais honroso do que outro. Todo trabalho é digno. Você está criando memória. Agora imagine você chegar em casa estressado, reclamando da igreja, 10h30, o pastor ainda está na metade da pregação. Chega em casa reclamando. Que memória você está criando? Eu não vou nessa igreja. Por isso que eu não sou crente. Já ouviu alguém dizer assim? Por isso que eu não gosto de ser crente. Por isso que eu não vou ser crente. Por quê? Porque a memória que foi criada no caminho. Tem gente que diz assim, pastor, eu ensinei o meu filho. Só que lembra aqueles cultos que você fala, eu não vou. Você está criando memória, pai. Você está criando memória, mãe.
Ensina a criança no caminho, com o exemplo, com a vida. Ensinar a criança no caminho é vida na vida. Não é sentar e dizer, olha, é isso aqui que você tem que fazer. É mais do que isso, ainda que você tenha que fazer isso, é mais do que isso. É ele olhar, é ele ver. É ele ver o que você faz. O que você está ensinando pelo exemplo. Guarde isso, irmãos. As melhores lembranças de uma família são as experiências vividas juntos. Um mês para viver apaixonadamente. Um mês para viver intensamente. Você pode desfrutar o melhor da tua casa, irmão. Está tudo disponível para você. Você pode fazer da tua família, do teu lar, um pedaço do céu. Basta você decidir viver apaixonadamente, intensamente, o teu relacionamento familiar. Torne o teu relacionamento familiar a melhor coisa da tua vida. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso criando um ambiente de admiração, cultivando um ambiente de admiração. Mais admire do que reclame, mais elogie do que reclame. Se a comida não está boa, não precisa elogiar, não precisa mentir também, mas não reclame. Está ruim hoje, amanhã vai estar boa. Crie, cultive a admiração. Ai, pastor, mas é que é difícil, eu nunca fiz isso. Faça. Faça. Diga como você está linda. Mulher, diga para os homens também, tá? Diga para o seu marido também, tá? Nossa, como você está lindo hoje, hein? Ah, se eu te pego. Diga para o seu marido também. Não é só o homem que tem que ser romântico, não. Ai, pastor, mas com a barriga não tem problema. Você que ajudou. Você que ajudou. Você que fez comida boa, deixou o homem com essa barriga aí, ué. Para de reclamar. Tem casos e casos, né? Tem casos e casos, né? Nem todo caso de barriga é comida boa da mulher, amém, Mavana? Mas elogie, gente. Admire. Se você não admirar, acredite. Acredite. Vai ter quem admire. Pastor, não sei como que esse trem feio do meu marido ainda arrumou outra lá fora. Alguém pelo menos mentiu para ele. Você não teve capacidade de pelo menos mentir. Alguém falou, nossa, como você é linda aí, cara. O dia que ele chegou em casa assim, ó, é porque alguém elogiou ele lá fora. O dia que ele chegar perto e dizer assim, ó, você pode olhar e dizer, epa, já vem aqui, quem te elogiou? Já pergunta lá quem te elogiou. Quem falou que você tá, quem mentiu pra você que você tá bonitão? Quem falou pra você? Já pergunta lá, irmão, porque alguém mentiu. Ele chegou peitudão assim é porque alguém já falou pra ele, nossa, hein? Ele nem é tudo isso. Então fala você. Fala você também. Nossa, gatão, onde você vai, gatão? Aí, marido, você já faz um miau. Cultive admiração. Elogie, honre. Eu sempre falo lá em casa, não dá tempo. Eu preciso ser mais rápido que o Johanna. A primeira garfada que o Johanna dá de comida, ele fala, mãe, que comida gostosa. Pô, cara, eu vou ter que conversar com ele. Dá licença, pô, deixa eu elogiar também, né? Aí depois já perde a graça, que ele já elogiou, né? Aí eu faço outros. Calma, gente. Hoje tem Brasil. Nós viemos aqui por causa do Brasil. Não, viemos aqui por causa de Jesus. Irmãos, cultive admiração. Viva apaixonadamente. Cultive admiração. Celebre pequenas vitórias. Celebre o mês que se encerrou. Uai, venci. Venci. Celebre pequenas vitórias. Pode não ser tudo aquilo, irmãos. Pode não ser o emprego dos sonhos, mas é Ele que está trazendo comida para a tua casa. Se você quer outro melhor, prepare-se para o melhor, mas enquanto você tem esse, celebre. Glória a Deus, aleluia, não é tudo que eu queria. O salário não está bom ainda como eu gostaria, mas glória a Deus que eu tenho.
Celebre pequenas vitórias. E por último, crie memórias. Crie memórias. Ou seja, transforme cada momento um momento marcante para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deixa eu te dizer, eu estou encerrando, nós tomamos ceia. Por mais que tentemos viver apaixonadamente, nós vamos errar. Nós vamos errar mais do que acertar, sim ou não? Nós vamos errar mais do que acertar. É por isso que precisamos de Jesus. É por isso que precisamos de Jesus. Jesus é aquele que não apenas ensinou como viver, viveu. Viveu apaixonadamente. Jesus viveu intensamente os seus dias aqui na terra. O cara chegou para trair Jesus, para entregar Jesus para a morte. Jesus olha para o cara e fala, amigo. Ele não chamou de traidor, de inimigo. Ele falou, amigo, por que vieste? Jesus sabia viver intensamente. Não é porque você está me traindo que isso vai mudar quem eu sou. Não são as feridas que as pessoas causam em você que mudam você. É o que você decide fazer com as feridas que as pessoas fazem. Ah, me feriu, amargurado. Te feriu? Dá a volta por cima. Tem mais gente para te admirar, para te elogiar, para te honrar, para caminhar com você, do que este ou estes que te feriram. Jesus nos ensinou como viver e, acima de tudo, como viver bem. Então, decida viver apaixonadamente dentro da sua casa. Decida viver apaixonadamente dentro. Chega em casa elogiando. Chega em casa elogiando. Manda uma mensagem para o Cláudio elogiando. Cláudio, meu bem, meu amor. Já vai elogiando, já chega elogiando. Decida viver apaixonadamente. Crie uma cultura de admiração. Crie uma cultura de celebração. Crie uma cultura de formação de valores. Sabe aquele jogo de prato bonito que você só tira quando tem visita? Tira para a tua família. Que quem come 1 quilo de sal com você é a tua família. A visita vai lá, vai embora. Quem fica são os teus familiares. Faça um churrasco. Chama eu, né? Aí domingo vai ter visita, nós vamos fazer uma comida boa. Faz comida boa segunda-feira. Faz comida boa, pastel lá em casa, todo mundo trabalha segunda, não tem problema, inventa um horário. O melhor, Sandra, tem que começar dentro. Você está criando memórias, Giva. Criando memórias. Você está criando memórias. Esses dias eu vi, já vou encerrar, não sei se na Alemanha, eu não lembro onde foi, que agora é proibido por lei, e lá a lei funciona, vender cigarro para menores de 18 anos. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que eles já estão prevendo? Para daqui a não sei quantos anos não existir mais fumante no país. Porque eles estão quebrando uma cultura de vício, do vício da nicotina, por lei. Então, se essa geração não vicia, o que vai acontecer? Não vai existir o vício. Essa geração está livre. E aí os próximos que forem nascendo, nada melhor do que criar uma cultura quebrando a existente. Pastor, a vida inteira eu só critiquei, elogie. Vai ser estranho, é estranho. O pessoal vai olhar e vai dizer, o que tu está querendo? É porque a gente criou uma cultura de interesse. Estou querendo nada, não. Quer dizer, dependendo. Hoje eu estou que estou.
Não é isso que vocês estão pensando, gente. Vocês também eu vou falar, hein? Não é sobre isso, não. Isso a gente fala em culto de casais. Aqui é outra coisa. Outra coisa. Crie uma cultura. Nada melhor do que criar uma cultura do que quebrando a outra. Ninguém se admira em casa, comece. Comece a elogiar, se elogiando. Vai criando a cultura. Crie cultura de celebração. Não importa o tamanho da conquista. Celebre. Celebre. Ofereça o que você tem de melhor. Crie uma cultura de formação de exemplo. De formação de valores. Dê exemplo. Dê exemplo. Teus filhos... Ah, pastor, a gente ora lá no quarto. Ora com eles. Eles não são crentes. Ora com eles. Pastor, meu marido não é crente. Ora com ele. Não tem problema, ora com ele. Deixa ele ver que você faz isso. Deixa ele ver que você lê a Bíblia, que você ora, que você lê o devocional. Deixa ele ver isso. Você está criando memória enquanto anda no caminho. Fique de pé.